Olá! Na aula anterior, nós vimos como utilizar os conceitos de cinemática para a situação de uma rotação, de um objeto girando. Agora nós vamos ver como associar a energia a um movimento de rotação, que é a energia cinética rotacional. Bem, vamos supor que eu tenho um conjunto de partículas e elas estão girando. Se elas têm velocidade, então elas têm energia cinética. A energia cinética do conjunto vai ser a soma da energia de cada uma das partículas. Se essa é a partícula 1, vai ser a massa dela, velocidade dela ao quadrado, dividido por 2, a mesma coisa para a partícula 2, 3 e assim por diante. Então, essa soma da energia cinética de cada partícula eu posso representar como um somatório. Somatório de meio da massa da partícula I, velocidade da partícula I ao quadrado, para todas as partículas do sistema. Ok? Agora, se esse movimento é um movimento de rotação, eu preciso dizer a rotação em torno de qual eixo. E normalmente a gente coloca a origem do sistema de coordenadas no eixo de rotação para facilitar a nossa vida. Então vamos supor que esse sistema de partículas está girando em torno de um eixo que passa nesse ponto e está perpendicular ao plano do slide. Ok? Então ele está saindo do slide em direção a você. Então, eu vou localizar cada uma das partículas em relação ao eixo de rotação, através de um vetor que eu vou chamar de RI. Esse vetor RI localiza a partícula I em relação ao eixo de rotação, vai da origem até o centro de massa da partícula. Então, se ele está girando, eu posso escrever essa velocidade tangencial em termos da velocidade angular e a distância R até o eixo de rotação. A gente viu na aula anterior também que essa velocidade tangencial vai ser igual a R ômega, onde esse ômega é a taxa de variação da posição angular em relação ao tempo. Vejam que se todas as partículas estão girando juntas, elas vão descrever o mesmo ângulo no tempo. Então, a velocidade angular delas vai ser a mesma, é uma constante, porque se essa daqui andou de 90 graus, essa daqui também vai andar de 90, essa também, essa também, essa também, se elas estão se movendo juntas. Okay? A velocidade angular é a mesma e eu vou multiplicar pela posição de cada uma das partículas e elevar ao quadrado, porque a velocidade tangencial aqui está ao quadrado. Ok? Então, eu posso escrever isso dessa forma. Ó. Esse meio aqui eu posso colocar em evidência porque ele aparece em todos os termos da somatória. Da mesma forma, o ômega ao quadrado. Por quê? Ele é o mesmo para todas as partículas, ele vai aparecer em todos os termos. Então, eu posso tirar da somatória. Então, a única coisa que depende das partículas vai ficar restrita aqui nesse somatório, que é a massa e a distância até o eixo de rotação ao quadrado. Agora, veja que isso daqui tem uma cara parecida com a energia cinética. Eu tenho a metade de uma coisa que depende da massa, e eu tenho aqui a velocidade ao quadrado, nesse caso aqui a velocidade angular ao quadrado. E essa coisa que depende da massa, ela é uma distribuição de massa. Então, eu vou escrever isso dessa forma aqui, ó. A energia cinética rotacional vai ser meio de I ômega ao quadrado, onde esse I é o momento de inércia, que é a somatória da massa, posição da massa ao quadrado,
ok? Então, esse daqui é o momento de inércia. Seria como um análogo da massa para a rotação, ok? Se eu estiver trabalhando com objeto sólido, ao invés de um sistema de partículas, então o objeto sólido vai ter essa mesma expressão para a energia cinética, mas o momento de inércia vai ser diferente. Como que eu vou calcular o momento de inércia nessa situação? Esse cálculo é feito fazendo essa somatória virar uma integral. Então, a integral de r ao quadrado dm não são integrais fáceis de se resolver. E nós não vamos resolver essas integrais aqui neste curso. Mas resolvendo essa integral para um objeto como esse aqui, ó, que parece uma rosquinha, se ele estiver girando em torno desse eixo central, então eu tenho a distância R1, que é o raio interno, e eu tenho a distância R2, que é o raio externo. Então, fazendo o cálculo do momento de inércia, eu vou ter meio da massa M grande, que é a massa total do disco, da rosquinha, R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Então, esse vai ser o momento de inércia para um disco furado, aqui, ó, girando em torno do eixo central, ok? Agora, essa relação vai depender da simetria do problema. Então, dependendo da simetria que eu tenho, eu vou ter um momento de inércia diferente, né? A gente vai olhar a simetria em relação ao eixo de rotação. Então, um mesmo objeto pode ter momento de inércia diferente se a gente mudar o eixo de rotação. Então, por exemplo, um aro, se ele for bem fininho, então o raio interno é igual ao raio externo, eu vou ter um momento de inércia igual a mr ao quadrado, bem parecido com o da partícula girando. Mas se ele está girando, ao invés de girar assim, ele está girando assim, ó, em torno desse eixo aqui, ó, que passa pelas beiradinhas dele, né? Como você pegar uma moeda e pôr ela para rodar em pé. Então, ele vai ter um raio R, então o momento de inércia é igual a metade de mr ao quadrado. Então, dessa maneira, se você girar dessa maneira, o momento de inércia vai ser meio de mr ao quadrado. Já um cilindro em que eu tenho uma distribuição uniforme de massa em toda a extensão dele, então ele girando em torno desse eixo que passa pelo centro dele, então o momento de inércia dele é meio de mr ao quadrado. Agora, se eu pego ele e giro em torno desse eixo em pé aqui, ó, perpendicular ao eixo dele, então o momento de inércia já vai ser igual a 1/4 de mr ao quadrado, mas agora ele vai depender também do comprimento L desse cilindro, então vai ser 1/12 ml ao quadrado. Eu passo a depender do comprimento, nessa situação aqui não depende do comprimento. Agora, se esse R aqui, ó, não importa, se ele é bem fininho, um arame, e eu estou girando ainda assim em torno desse eixo perpendicular ao eixo central dele, e ele tem um comprimento L, então o momento de inércia vai ser 1/12 ml ao quadrado, né? Esse Rzinho aqui vai a zero, então o momento de inércia é 1/12 ml ao quadrado. E assim eu também tenho para outras situações, como uma bola maciça, eu tenho um momento de inércia igual a 2/5 de mr ao quadrado. Uma esfera oca, eu tenho 2/3 de mr ao quadrado. E uma plaquinha aqui, onde essa altura aqui não importa, como se fosse uma folha de papel, por exemplo. Então, eu tenho um comprimento A e uma largura B. Se eu estou girando essa folha, esse pedaço de papelão, em torno do eixo que passa aqui pelo centro de massa dele, ó, bem no meio dele, então o momento de inércia é
1/12 de m ao quadrado mais b ao quadrado, ok? Então, essas relações normalmente serão dadas a vocês. Ou então é um problema que você tem que achá-las, né? Através dos dados do problema e não através de cálculo de integral. Não precisa decorar essa tabela, obviamente, ok? Agora vamos pensar na situação. Quando você está andando de bicicleta, por exemplo, a roda está descrevendo um movimento de rotação, com certeza. Mas essa roda também está descrevendo um movimento de translação. Ela está se movendo em relação à posição inicial, né, de um eixo X, por exemplo. Então, como que eu calculo as variáveis? Como que eu encontro as variáveis e calculo numa situação como essa? Bem, uma situação de translação, vamos pensar aqui uma roda que esteja só transladando, então todos os pontos dela estão andando com a mesma velocidade, que é a velocidade do centro de massa. Então eu tenho um movimento de translação. Um objeto rígido, todos os pontos, né, caminham com a mesma velocidade e essa é a velocidade do centro de massa. Quando o objeto está girando, então os pontos não têm o mesmo valor e nem a mesma direção e sentido para a velocidade. Cada ponto vai ter uma velocidade tangencial diferente. No entanto, o que é igual na rotação é a velocidade angular, né? Qualquer ponto na rotação de um corpo, de um objeto rígido, eu tenho a mesma velocidade angular. Então, o pontinho aqui de cima, se esse objeto está girando aqui em torno do eixo central, o pontinho de cima vai andar nesse sentido com velocidade tangencial e o pontinho de baixo vai andar nesse sentido com a mesma velocidade tangencial se ele está à mesma distância do eixo de rotação. Agora, o movimento de rolamento é justamente uma composição desses dois movimentos. Então, eu vou somar a velocidade que ele tem em cada um dos pontos, né? Lembrando que no movimento de rotação, o eixo do objeto está parado, né? Ele não tem velocidade. O ponto central não gira, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui você tem, né, um disco girando e aqui você tem uma luzinha na borda e uma luzinha no centro de massa, né? Então, esse é o resultado da composição do movimento de translação com o movimento de rotação. É esse o movimento que um pontinho da borda vai fazer, ok? Então, como que fica a soma dessas velocidades? Aqui em cima, eu vou ter a velocidade centro de massa mais a velocidade tangencial. Embaixo eu vou ter a velocidade centro de massa menos a velocidade tangencial, que tem o sentido contrário. E aqui no meio eu tenho a velocidade centro de massa mais zero, que dá a velocidade centro de massa. Agora, uma característica do rolamento é que a velocidade do centro de massa e a velocidade tangencial, elas precisam ser iguais. Por que elas precisam ser iguais? Porque se eu estiver girando mais rápido do que transladando, eu vou rodar em falso, eu vou derrapar. Se eu estou transladando mais rápido do que eu estou girando, então eu vou cantar pneu, né? Então, eu não tenho o movimento de rolamento. Então, para que eu tenha o movimento de rolamento, sem deslizar, sem derrapar, sem cantar pneu, então, eu tenho que a velocidade do centro de massa tem que ser igual à velocidade tangencial.
Então, esse pontinho aqui anda com 2 vezes a velocidade do centro de massa. E quando ele chega aqui embaixo, ele para. Essa velocidade vai diminuindo. Chega aqui, ele está parado. Então, a velocidade do centro de massa é igual à velocidade tangencial, que é igual a ômega-r. Ok? E é por isso que eu falei para vocês lá no capítulo de leis de Newton, quando a gente estava estudando atrito, que o atrito entre o pneu e o asfalto é estático, porque esse pontinho, de fato, ele para instantaneamente no momento em que ele toca o chão. Ele para e depois ele continua, ok? A energia cinética desse movimento vai ser, então, uma composição. A energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação. São 2 movimentos distintos, né? São 2 velocidades. Então, eu vou ter que a energia cinética é meio do momento de inércia do centro de massa, né? Dele girando em torno do eixo que passa pelo centro de massa, ômega ao quadrado, que é a energia cinética rotacional, mais meio de m velocidade do centro de massa ao quadrado, ok? Então, essa vai ser a energia cinética do rolamento. Então, são essas 2 características importantes. A velocidade do centro de massa é igual à velocidade tangencial e a energia cinética é uma composição das 2 energias, porque são 2 velocidades distintas, a velocidade de rotação e a velocidade de translação, ok?